Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, meus convidados é o Gabriel Wendel do Rio de Janeiro e o Leonardo também Toledo do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre o caminho iniciático e as aparências, as inúmeras facetas do ser. É isso que eu trago no projeto Identidade. O Gabriel Wendel também tem um canal no YouTube que ele fala muito sobre o caminho iniciático e suas diversas facetas. E o Léo tem diversos conteúdos com vários Instagrams diferentes para falar sobre. Eu espero que vocês se sintam abertos, vontades, para conhecer mais sobre sobre esse mundo. Esperar eles entrar para a gente iniciar. Bem-vindo a todos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A gente se apega muito aos símbolos e esquece que a essência, ela não tem forma, né? E ela não cabe... Você viu, João? Eu que desenho, eu amo desenhar. A Cabala, ela explica muito bem. Então entra pelo mestre do passado, vai. Pode ser, não tem nada não. Entra pelo mestre do passado, pelo outro Instagram que você conseguiu. O Léo não está conseguindo entrar pelo dele. Então a gente vai tentar. Entra pelo que você conseguiu. O Gabriel até agora não veio. Eu já mandei convite pro Gabriel. Eu estava tentando acender o meu incenso. Oh, gratidão. O assunto de hoje é muito bacana, viu? Eu convidei os meninos porque... Pronto. Ver se eu consegue entrar por aí. Conseguiu, Léo. Boa noite. Boa noite. Consegui. Uai, não conseguiu entrar pelo Léo? Olha, você sabe que eu me perco às vezes na live, né? Normal. Nessa, eu tava tentando, mas acho que ainda consigo. Não tem nada, não. Uai, cadê o Gabriel? Será que tá perdido igual a mim? Ah, não sei. Eu falei pra ele que era aqui. Até agora ele não entrou. Agora Eu ele tava indo lá entrou. Uai, no. eu falei assim, uai, cadê você, Gabriel? Daqui, deixa eu te convidar novamente. Eu tava... Achou. Entrou. Achou? Eu pensei, cadê o Gabriel? Perguntei se estava todo mundo pronto. Não estava aparecendo ali em cima, live. Aí eu fiquei Não, atualizando. ah, tá. Eu estava tentando, e eu tinha enviado o convite já para vocês e não tinha chegado. O Léo não conseguiu entrar pelo dele, aí ele entrou pelo mestre do passado. Fizemos a mesma coisa, que ele puxando ali, atualizando. É porque eu não gosto de publicar no feed por causa disso. O Instagram fica querendo derrubar, sabe? O nosso trabalho, sabe? Mas a gente é persistente, a gente não desiste. Mais uma vez, muito bem-vindos. É sempre uma honra ter vocês aqui. Léo, Gabriel, sabe? É uma honra ter gigantes com bastante conhecimento junto, contribuindo com o projeto. Se você quiser se apresentar, Léo, depois você se apresenta novamente, né, Gabriel? Porque é legal se apresentar, né? Porque é outra live, outro assunto, outras pessoas. Dessa vez não preparei a apresentação, né? Boa noite.
Sou o administrador da página Mestre Passado, né? Era para ser incógnito, mas não tô. E sou Fecha estudante Rosa sempre. Cruz, É. como todos. Não era para me aparecer ali, eu era para ser incógnito. É assim, tá E falando de um aparência. dia chegou. Você não tem noção da construção da egrégora, né? Mas acho que somos buscadores É, todos, né? E independente de tudo. Também sou profissional da beleza. Isso é um assunto que a gente vai estar dentro da nossa área e vai ser legal trabalhar. isso é muito bom. Já falou, Léo? Sim. Pode se apresentar, Gabriel. Eu tô ouvindo vocês bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim, estamos ouvindo sim. Tá ótimo. Boa noite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês. Quando eu lembro daquela frase, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. Então tá todo mundo preparado aí. Bom, eu sou Gabriel Wendel, né? Eu tenho um projeto do canal no YouTube, já tem um tempinho. De vez em quando eu posto vídeo lá e venho tocando esse projeto muito bacana. Tenho muita receptividade no sentido de pessoas querendo buscar esse caminho iniciático, vamos dizer assim. Isso é bom, a gente já falou sobre isso em outras lives, sobre essa importância o perigo, né? Que obviamente também tem muitos picaretas nesse sentido, mas também a importância dessa forma de comunicação tão eficiente que é a internet, através de lives, de canal no YouTube. E eu tenho notado um crescimento muito grande de interesse de pessoas despertar esse novo caminho, nova possibilidade, uma crença mais universalista, então respeitando mesmo vários tipos de crença. Isso é um movimento que eu acho muito bacana e pontua uma evolução de consciência do indivíduo, respeitando crenças, respeitando caminhos. Isso eu acho muito bacana. E é isso, tem um canal lá no YouTube e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre diversos temas, aparências, caminho iniciático. Vamos embora. Vamos junto. Eu sou a Marina, do Projeto Identidade, né? E todas as lives, tudo que a gente faz aqui é em contribuição para compreender melhor sobre o que é as aparências, principalmente, e caminhar dentro da senda, da sua própria jornada, sem depender, sem bengala. Quer começar falando, Gabriel, sobre o que é o caminho iniciático? É bacana, a gente já tratou sobre essa questão de caminho iniciático, mas a gente pode já pontuar isso para depois a gente cair em aparências, né? Uhum. Caminho iniciático nada mais é, lógico que cada um tem uma interpretação, tá? Mas o caminho iniciático é a busca do indivíduo, tá? Em esculpir aquela pedra que está dentro dele, né? A Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, ela fala de uma coisa muito bacana. A visão dela é lógica, é mais filosofia, né? Então ela divide a consciência do indivíduo no enxergar Deus fora. Então, quando a gente começa a falar de ciência, esse tipo de coisa, descobrir deuses fora da gente, depois o indivíduo começa a descobrir que Deus está um pouco integrado ali à própria natureza, através das leis, e aí vem a filosofia, questionar esse tipo de coisa, levantar questionamentos metafísicos, vamos dizer assim, e aí ela vai para o caminho iniciático, ela bota bem no centro mesmo essa questão iniciática. E o iniciático, de fato, é o despertar, é a apoteose do homem. E aí muitas pessoas estranham, né? O homem virando Deus, isso pra gente é completamente normal, faz todo sentido. Porque a gente não faz parte de algo, todos nós fazemos parte do todo. Então o caminho iniciático é justamente esse caminho que trilha a reconciliação da gente com esse Deus. Que aí várias tradições vai chamar ele de diversas formas, né? A gente, os Rosa Cruz chamam Deus do seu coração, de sua compreensão. Os maçons chamam do grande arquiteto do universo. Então, sempre um nome, vamos dizer assim, genérico, por ser algo inefável, inalcançável. Então, o caminho iniciático busca justamente esse despertar da consciência do homem. Isso é muito importante, isso é muito eficaz. E por isso que a maçonaria, inclusive, é conhecida por mudar a sociedade. Porque em vez de ela querer mudar a sociedade como um todo,
ela muda o indivíduo, porque o indivíduo faz parte desse todo. Faz todo sentido você, em vez de querer pegar toda uma massa e querer embutir na cabeça dele como funciona a moral, como funciona a ética, é muito mais fácil de você despertar a consciência e esses indivíduos, como a gente também já mencionou, ele se torna uma pedra filosofal, começa a transformar outros chumbos em ouro. Então acaba contagiando, vamos dizer assim, essa espécie de consciência. E como eu disse, a gente está nessa era muito interessante que a gente chama de era da educação, da transformação da consciência. Esse é o objetivo, inclusive, nosso aqui, né? Desse despertar de consciência. No livro As Mansões Secretas da Rosa Cruz, Raymond Bernard, ele vai falar justamente desse selo, né? Tem uma jornada gigantesca, não vou mencionar aqui, mas um ponto fundamental que ele coloca a responsabilidade que está na mão dessas ordens tradicionais, que já naquela época, quando ele escreveu esse livro, ele identificava grande quantidade de jovens já batendo na porta das ordens, buscando coisas além da crença, além daquilo que segue que esse é o caminho correto. Então, é natural essa vontade do ser humano de se questionar, de querer descobrir mais, de querer de descobrir por conta própria, né? Que Deus é esse, que consciência é essa, para onde vamos, que a gente está aqui. Então, isso é muito interessante. O caminho iniciático, definir por si só, é muito complicado. Não tem jeito. Caminho iniciático é a vivência. E aí a gente vai para a aparência, que eu acredito que a gente vai abordar um pouco depois. E aí, quem é o verdadeiro iniciático? Se há necessidade de falar que você é um iniciado, que você pertence a alguma ordem, o fato de você pertencer a alguma ordem te torna santo. Essa é uma impressão que, inclusive, eu acabo passando, digamos, até sem querer, né? A pessoa vê no canal no YouTube um personagem, não deixa de ser. Eu tenho todo um roteiro, eu tenho toda uma preparação, uma forma de falar. Então a pressão que eles têm o Gabriel é praticamente um monge. Só vive para meditar, está quase chegando já no céu. Então essa é uma sensação quando eu Já tenho atingiu o Nirvana. quando eu tenho uma aproximação com os inscritos, um pouco mais, né? Eles me encontram em loja, essas coisas, parece que dá aquele, pô, tu é muito diferente, tu fala diferente. Acaba que o canal constrói um personagem, né, devido a essa questão. E acaba a pessoa pensando nisso também, né? Pô, a pessoa é mística, então ela nem xinga, ela não faz nada, ela não vai pra boate, ela não se diverte, ela não vive. Ela acorda às 6 da manhã ali olhando o sol, contemplando, batendo palma e bebendo água e passa assim o resto do dia. Quem me dera. Então não vou me alongar, basicamente essa definição que eu acredito do caminho iniciático e aí brincando um pouquinho com essa questão de aparências. Pode falar, Léo. Ah, adorei. Olha, ter tocado já no Raymond Bernard e nas Mansões Secretas da Rosa Cruz, eu acho que já esclarece muita coisa. Se o pessoal tiver dúvida, dá uma lidinha. Porque ele é muito realista em relação a isso. Sexualidade, bebida, aparência. Ele é muito realista. Não tem esse romantismo que o Gabriel falou que as pessoas culturalmente já vêm com esse romantismo, né? Do santo, de achar que a gente está sempre bebendo água e inspirando luz o tempo todo. Aí não é por aí. Eu fiquei pensando numa coisa que o Gabriel falou e que a gente sempre estuda. Esse contato interior, com Deus interior, eu acho que é uma proposta bem legal, né? Ele vai aos poucos, né? Nos mudando. E isso também vai se expressando de nós. Isso vai se moldando também. Esse contato com o que está dentro, eu estou vendo um retorno. É isso? Não. Tá saindo para você? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí perguntou para você, Gabriel. Então. Lá também? Tá. E aí eu vejo que tudo na nossa vida vai sendo moldado. A nossa saúde, a nossa aparência, a nossa forma de falar, de raciocinar, né? Por esse contato com essa luz, essa geral que a gente deu no mundo. E aí a aparência, né, vai também sendo moldada.
Só que, lógico que não de acordo com o que a convenção quer. Exato. Aí, Pode continuar falando, é aí tem só aquela coisa, concordei. fiz a pausa sem querer, é dramática. Mas é essa questão de você voltar e vai criar a sua aparência. Eu queria dar um exemplo aqui. Tem uma parente minha, faleceu, e ela era profundamente depressiva. Ela tinha um problema assim, enorme, a aparência dela, e ela amava o azul. E aí eu falei, vamos transformar esse cabelo um dia no azul? Aí ela, não, mas eu não, porque eu frequento tal lugar, lá a gente não bota cabelo dessa cor, não é legal, né? A minha imagem, a persona dela, né? A máscara dela, naquele ambiente que ela frequentava muito, tinha uma idade também, tem esse conceito de idade, o fator idade, o fator religioso, e o fator social, não, pobre não pode. Não pode ter uma imagem mais ousada e ter individualidade. O rico pode. Né? Tem também esse fator cultural. E aí, uma vez eu falei assim, só hoje, deixa eu só pintar esse cabelo todo de azul. Mas Olha, eu ficou assim, a prefiro. coisa mais linda. Ela fez a transição com azul. E esses últimos dias da vida dela, ela passava, aquela pessoa deprimida, ela ia pro Gari, o Gari falava com ela, todo mundo dava bom dia, e ela se tornou uma outra pessoa, com simples a transformação da cor do cabelo. É uma cor que ela amava, ela falava, minha aura é rosa, minha aura é rosa, é azul, é azul. E botamos isso no cabelo. Eu não estou sugerindo que todos pintem o cabelo, lá vão ter. É só um exemplo, tá, gente? De transformação. Terminou? Terminei, pode ir. Eu escolhi a profissão que me escolheu, né? Simplesmente pelo fato que eu vi uma transformação no palco. Eu vi o cabelo da mulher que era enrolado ficar liso. Falei assim, rapaz, é isso que eu quero fazer. E as pessoas que vêm no salão, elas veem a gente como profissional da beleza, elas acham que é só o homem, às vezes, por não saber muito. Gabriel não precisa se excluir, porque o Léo já está dentro. Mas ele pensa assim, não, mas é só uma unha, é só uma maquiagem, isso aí não faz diferença. Gente, isso faz toda a diferença. E o que é o problema dentro de um caminho iniciático quando a gente resolve se despir? Porque o homem, ele tem, o homem que eu falo no geral, o homem e mulher, ele tem muito apego com a aparência, com a imagem que é criada, né, que ele vê no espelho, que a sociedade coloca, e isso aprisiona, é aonde que vem a depressão, aprisiona o próprio espírito, limita ele não é limitado. A partir do momento que você sai dessas máscaras, sai dessa casca, começa a se permitir sair do casulo, você começa realmente a crescer, a desenvolver. Porque muitas vezes a gente cresce e a gente não desenvolve. É aonde que o homem desce de novo para começar a engatear e saber quem realmente ele é. E é dentro desse período que a gente vai realmente se conhecer em essência. Porque o caminho iniciático nada mais é, como você estava falando, da maçonaria mesmo, que é o desbastar da pedra bruta que está dentro de nós. Porque a gente é criado de uma forma, até vamos supor a fase atingível aí até os 12 anos, né? A gente cria, tem aquela criação de pai e mãe, depois a gente mede escolaridade, depois a gente se solta para o mundo. E depois que a gente se solta para o mundo, a gente quer tentar se encaixar. E como hoje em dia, muito mais do que antes, em toda época, né? Porque a gente está vivendo nessa época e a gente acha que é diferente das outras. Mas a gente quer se encaixar com os nomes, com a aparência. A gente acha assim, porque uma pessoa ela se veste de tal forma, ela se comporta de tal forma, aparentemente. Aí entra aquela passagem bíblica de Mateus 23, né? Que até Jesus vai e fala assim que por fora, né? Por fora são lindos, mas parecem ser caiados por dentro. E as pessoas se prendem muito à imagem em nomes, e não está nisso. O todo, ele não se limita, não está dentro de uma caixinha, não está dentro de um rótulo, não está dentro de nada. A gente vai começar a compreender o que é realmente a nossa real identidade quando a gente não tiver necessidade de aceitação e de pertencimento. Por isso. Vocês podem falar. Faz um discurso, parabéns. Gente, falando de aparência e de identidade, eu tô lá dentro.
Era só um pouquinho. Olha que legal, rapidinho. O Jean botou aqui que ele botou o brinco e pronto. O pessoal já começou a atacar ele aqui na live, ó. Porque um brinco de pressão e foi uma luta para encarar o julgamento. Essas coisas, né? Sim. Eu lembro que quando eu iniciei, que eu falei isso, quando eu iniciei o projeto de identidade, eu desfiz de quem eu era. Eu nunca tive muito apegado com imagem. Eu não tô nem aí. Vocês podem ver que todo dia eu tô com uma imagem diferente. Eu troco o estilo de roupa, cabelo. Tô nem aí. Aí quando eu vejo que os outros, nossa, Marina, fica aqui. Eu faço, eu sei que a pessoa tá querendo que eu fico lá por causa da imagem que eu tô carregando. E não é assim. E às vezes as pessoas se prendem muito a isso. E faz ela escrava. Porque a gente passa pelos lugares, é uma escola. A gente não tem que tomar como base. Gente, pode falar, porque vocês sabem, sagitariano não cala a boca de jeito nenhum. Vocês podem falar. Vai, Gabriel. Bom, vamos Essência é lá. diferente de existência. Essência é o ser real, eterno, imutável. As aparências são mutáveis, né? Ilimitadas. A nossa existência é passageira, moldada pela personalidade egóica. Isso, a necessidade de aceitação, de pertencimento. É onde que vem a depressão, porque a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue pertencer e tudo mais. Tá, a gente fala. Porque... Vai, Gabriel. Vamos lá. Então, essa questão de aparência, eu estava refletindo aqui, a gente pode ir por muitos caminhos, né? Nesse sentido, que realmente são muitos pontos que a gente pode estar abordando. Tem, lógico, que vocês devem conhecer a alegoria de Platão, né? Que ele vai falar justamente dessa questão, vamos colocar no sentido de aparências também, né? Que são as pessoas ali paradas, vendo a sombra da fogueira e, na verdade, aquilo não representa o que, vamos dizer assim, a realidade, e a pessoa acaba movendo a sua realidade através dessas sombras. Quando a gente fala de aparências, é realmente algo muito delicado, principalmente esse ponto que não lembro o nome da pessoa que botou da essência, né? Essa eu acho que é talvez a maior, essa é talvez a maior dificuldade do ser humano. Ele, de fato, encontrar essa sua essência, porque é inevitável. A gente está em uma sociedade onde existem grupos segmentados, então a gente vai fazendo uma espécie de tribos, seja de religião, estilo de música. A gente entra numa faculdade e já tem seus grupinhos ali. Então a gente funciona praticamente, literalmente como um animal. A gente chega numa escola, uma selva, e a gente vai tentando se encaixar em alguma tribo ali. E aí é o perigo justamente dessa aparência em vários sentidos. Porque se você for em alguma religião, alguma tradição que vai ter uma importância significativa na sua vida religiosa, que é o seu religar com Deus, e aquelas aparências do dogma for ao ponto de moldar toda a sua vida, você literalmente vira um escravo. Não digo escravo, talvez seria muito pesado, mas uma pessoa passageira, aquela que justamente é diferente do iniciado. O iniciado, ele é um ponto de interrogação ambulante. Ele pressupõe o dono do seu destino. A iniciação, ele pega você no teatro da vida, tira da plateia e te coloca no palco. Então, quando você está no meio de muitas pessoas e vai se adaptando à sua aparência, você justamente vai acabar esquecendo a sua essência. E não adianta. Tem muitas pessoas que falam que é cabeça forte, que não segue. É natural, gente. A gente é ser humano. Se a gente começar a andar com pessoas de uma certa maneira, isso vai mudando a gente. A perspectiva muda. É igual uma música. Você vai ouvindo uma música, detesta. De tanto tu ouvir, chega uma hora que tu tá cantando ela e tá ouvindo dentro de casa. É natural isso. Então, se você não se conhecer, não ter essa essência, você vai criando essas cascas. Chega um momento que você perde literalmente o principal, que é a própria identidade. Olha, e só fazendo adendo do que você falou, de começar a andar. Provérbios fala, né, da questão, e Deuteronômio também fala, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Não tem jeito. Não tem como, não tem... reflete, mas a minha vida não muda, isso tá desse jeito. Quais são as suas companhias?
você repete o que os seus espelhos ao redor estão dizendo. Infinitamente é assim. Quer fazer alguma? Pode continuar, Gabriel. Só isso que eu queria falar. Também. Pode complementar. Vai, Léo. Eu achei legal essa questão também. Eu estava refletindo essa semana, falando com minha esposa sobre isso. A gente entra no banco. Aí naquela denominação você vê que todos eles são iguais. Eles acabam ficando iguais. É a mente coletiva, né? A mente grupal. E a gente acaba não fugindo, porque somos seres gregários. Você vai acabar se adaptando por necessidade, né? Só que aí não se trata também de aparência por anarquia, é só mudança pelo amor à mudança. Eu ser um revolucionário, eu quero ser diferente. E é isso que eu propondo para a gente lembrar que o pessoal que está ouvindo, né, às vezes parece que a gente está pregando uma anarquia visual. Tá? E não. É justamente ser sincero consigo mesmo. Saber o que está por detrás da máscara e só aceitar. E eu sei que não é fácil, mas ir trabalhando isso. Para que aquilo que está do lado de fora reflita e não esteja tão embaçado, né? Mas que reflita da melhor forma o que está dentro. Senão a gente está sempre com o espelho embaçado, né? Com várias máscaras, várias personalidades, uma para cada ambiente, né? Ou para cada mente grupal, para cada igreja que a gente for. E a gente não sabe quem nós somos, né? O projeto de identidade, né? Quem eu sou. Sim. Que é o trabalho. Estava conversando com o mestre atual daqui da loja, daqui do Goiás. Aí ele falou assim, Marina, eu caminho por vários caminhos, porque a tradição que a gente segue também, ela ensina isso que a gente tem que permear, a gente tem que buscar, a gente é buscador e tudo mais, tem esse incentivo. Ele falou assim, mas o meu eixo é aqui, porque todos nós temos um eixo. E a identidade, ela não é perdida quando a gente encontra esse eixo. Por isso que dentro das meditações a gente eleva o Deus do nosso coração, da nossa compreensão. Porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E muitas das vezes a gente coloca isso em coisas, relações, né? Objetos, estudo, vida financeira, expectativa, a gente coloca em coisa. Ficará assim, vai ficar salvo assim. Então, assim, a gente tem que compreender que a identidade, ela não é rotulável. Ela não se encaixa num padrão. Você permeia por vários padrões, permeia por vários mundos, mas você tem esse eixo dentro de você. Você não precisa de algo externo para afirmar quem você é. Você não tem essa necessidade de aceitação. Quando que isso acontece? Quando você está em paz. A paz profunda que a gente fala. Quando você consegue viver em paz. Viver, não sobreviver. Quando você não precisa de nenhuma afirmação. Eu sempre vou bater nessa tecla de afirmação, pertencimento e aceitação. Porque ali é a chave. A aceitação, mas a aceitação... O mundo pode estar pregando qualquer coisa. Você aceita como o mundo é, respeita, porque faz parte do ciclo, faz parte do fluxo. A gente vai lá, estuda a lei hermética e compreende o deles e segue o seu próprio caminho, porque você já encontrou dentro de você. É isso. Vai eu discursando de novo, ao podcast. Não, perfeita a posição. E aí, uma coisa muito interessante que foi colocado, Léo, é justamente essa confusão também, às vezes, das pessoas lutarem com muita ferocidade em relação à aparência e ficar nessa zona do caos também. Isso. Eu sou diferentão, e isso não deixa de ser uma aparência, porque não é só a essência. Você só quer mostrar que realmente é o agente do caos, é o diferente de todo mundo, é um anarquista. Então, esse ponto que você colocou é fundamental. Existe uma bússola dentro de você. Basta você saber qual é o seu caminho, qual é o seu eixo, o que te direciona. E aí a gente encontra discrepâncias na tradição. A pessoa que segue alguma religião fala sobre a religião, se veste como a religião, mas não parece ser da religião.
porque ela está na casca, está vestida, fala como se fosse, mas a sua essência não está lá. Então, a casca de ser um religioso, independente da religião, a gente não está tratando aqui de religião X ou Y, ou de qualquer outro caminho. O fato da pessoa sempre enaltecer que é, se vestir como se fosse que é dessa tribo, dessa religião, e empurrar todo mundo para esse mesmo caminho, e aí você vai enxergar, vai olhar essa pessoa mais de perto, ver que aquilo simplesmente é tudo superficial. A pessoa não segue, literalmente, o que a religião prega. Aliás, que todas pregam, que é o amor. É simples, é básico e é objetivo. Então a aparência tem disso também. Pessoas que ficam confusas e querem mostrar esse caos que está totalmente fora dos padrões e essa busca, esse desespero todo para estar nesse local, e chega um momento que ela mesma não se encontra, e por outro lado tem essas discrepâncias, esses exageros da pessoa buscar sempre as aparências, mas ali na essência não é. Então a casca cai por terra porque o que ela fala, o que ela prega, ela não é testemunha. Então, muito mais do Não que houve você dizer prática. que é, exatamente, muito mais de você dizer que é algo, é você fazer algo. É bem mais Jesus primeiro fazia. interessante, é muito mais interessante você estar num ambiente conversando com os amigos e alguém te chamar no canto, de qual religião que tu é? Ah, por que tu tá perguntando isso? Ah, cara, tu é diferente, se comporta diferente, tem uma energia, a pessoa não consegue nem explicar. Por quê? Ela não está vendo a casca, ela está vendo outra coisa que nem ela está preparada para isso. E isso é o bacana, a pessoa conseguir enxergar além dessa aparência. Cara, eu enxergo algo em você, eu enxergo uma essência, uma vibração, uma luz, uma presença. É justamente essa essência que foge totalmente dessa aparência, dessa casca da religiosidade. Então, é bem bacana esse norte, esse eixo da pessoa se conhecer bem. Nossa, fantástico mesmo, João. O João falou muitas coisas legais aqui. Eu vou ler aqui o que eu perdi, o que eu ia falar. E eu sou bem sincera, né, gente? Quando eu perco mesmo. Isso é manter-se no centro da roda. Gosto do simbolismo da roda da fortuna, vou até mostrar agora no tarô, e vejo ela como o nosso ego age. Ó, vamos falar um pouquinho sobre ego, que a gente não pode anular o ego. Lembrei. E essência e identidade não é vendida em curso. Porque todas as vezes as pessoas oferecem, porque esses grandes marqueteiros sempre falam assim, nossa, você tem um projeto desse, vamos fazer curso. Como que eu vou dar um curso de identidade? Como que eu vou dar um curso de essência? Gente, não cola, não bate, não tem como, sabe? As pessoas não são objeto. A nossa essência não é rotulável, não é sobre encaixar dentro de um sistema. Não é pegar, eu vou te colocar na religião tal, vou te colocar na empresa tal, você vai ser. Não, a gente não é robô, a gente tem sentimento, a gente vibra. E o propósito nosso aqui em comum, independente dos projetos que a gente toca dentro da internet, e na nossa vivência diária, é despertar o melhor que cada um tem. Eu aponto o caminho e você vai, desbrava o seu. Que é o seu, é dentro de você. Igual eu estava falando, subindo e descendo nas emoções da vida, até a gente não ser controlado por essas emoções. A gente tem o autodomínio. Aí nos vemos no meio quando vem o autoconhecimento, quando nos conhecemos. Quiser falar alguma coisa, gente, pode falar. Quando vocês me virem olhando para cá, para o lado, é porque eu estou lendo. Não consigo ler aqui na tela. Eu queria lembrar de uma coisa. Hoje a gente está tão para frente, com tantas ciências, que chegou isso já na parte da beleza também, né? Tem um conceito de visagista moderno. Não sei se o pessoal ouviu falar, bota nos comentários aí se alguém já ouviu falar sobre o visagismo. Que é uma arte agora que cabeleireiros, terapeutas, técnicos estão trabalhando para auxiliar que a pessoa expresse o que ela tem de melhor na própria personalidade e também na própria imagem. Isso já é uma coisa que era feito lá atrás, fisiognomia, as Pitágoras já dividiu o pessoal em três planos e também tinha esse conceito facial dessa divisão. Algumas pessoas se tornaram... O Jorge Adorno vai falar um pouco sobre isso, mas o Platão também deixa claro, né? Que assim como a gente tem o mental, né, o espiritual,
o astral, dependendo da tradição, né? E o físico, a gente vai ter essa correspondência no rosto. E isso, o conceito visagista vai auxiliar as pessoas para que elas tenham uma olhada no rosto mais triangular, mais oval. A gente já entende, o pessoal que estuda misticismo e geometria sagrada vai entender um pouco sobre o que a gente está falando, né? Quem não estiver entendendo, dá uma pesquisada que encontra fácil alguma coisa. A cabeça quadrada, a cabeça triangular, a cabeça redonda, tudo isso já traz uma expressão, porque o corpo ele é moldado pela essência que é preexistente nele. E a gente pode também, mas como é que eu mudo também essa aparência visagista? Só por fora? Não. Uma técnica, que é um barbeiro, uma cabeleireira, um outro profissional, um dermatologista, pode auxiliar você a mudar, ver o que tem de melhor para você ficar mais harmônico. Vamos botar assim. Porque beleza ela é uma interpretação pessoal e humana, né? A beleza, de certa forma, não existe, né? Ela tem que passar pelo ser humano para que ele tome consciência dele. Mas a questão da autoimagem, ela vai ser trabalhada e abordada na maioria dessas obras, assim como na psicologia moderna, que é como eu me enxergo. Né? É de você parar, meditar, como eu seria se eu já fosse realizado, espiritualmente, financeiramente, amorosamente, e você começar a criar essa imagem, não como uma neurose, aos poucos, dentro do que a gente pode, né? Não para não criar um abismo entre o real e o ideal, que isso aí fica uma neurose, né? Mas sim que a gente ir aos poucos, fazendo aquela criação mental dentro do que a gente pode, e reforçar essa imagem. Isso é colocado no livro da Morte, no Eterno Segredo do Sucesso. É um capítulo todo sobre a autoimagem. E é a imagem pessoal, expressão, e é também todos os setores da vida, né? Que a gente vai acabar expressando a nossa personalidade. Então isso é uma técnica médica, tá? Quem pegou já é um experimento. Sim. Exatamente. Mas os grandes marqueteiros, as grandes empresas multinacionais, elas até ensinam, não sei se vocês conhecem, o quadro dos sonhos. Porque você já projeta aquilo que você quer, então você já vive de acordo. Lógico que se você ganha um salário mínimo, você não vai querer colocar seu sonho é ter uma BMW, você não vai andar, não vai endividar todo, né? Não comer para fazer isso, mas é uma coisa consciente, né? Mas essa consciência, olha, essa questão de consciência também, de tudo que envolve essência. Primeiro, ela começa quando a gente começa a mudar o nosso círculo de amizade. Lógico que se eu vou querer viver tal vida, os meus amigos não vão ser os mesmos. Se a gente permitir que a nossa essência interna, lá dentro, nos molde, a gente vai saber o destino direitinho. Igual o menino falou da carta da fortuna, ó. Dá para ver aqui, ó. A minha é do tarô das bruxas. Bonito. É lindo o tarô. É lindo, olha que lindo, gente. Muito lindo. Dá para ver, tá vendo? Que tem até o negócio do norte aqui. Como que chama esse negócio que eu esqueci? Que fala que a bússola. Você pode ver, ó. Dá para ver tudinho. Então, assim, ó, quando realmente a gente está dentro, a gente se permite trabalhar de dentro para fora, as coisas vão acontecendo. Porque a gente acaba se apegando à vida que a gente tinha das máscaras. Por isso que muitas vezes o caminho não acontece. Pode falar, gente. Já falei. Sem dúvida. Meu podcast acabou. João Dias, é isso? João Dias? Colocou que ele é estudante. Uhum. As aparências e amar essa questão da sua essência, o estudante da Rosa Cruz não tem como correr da morte, né? Porque tem um espelho ali. Vai ter que aprender a se amar. Vai ter que aprender a se amar. Não tem jeito. Tem dia que eu nem olho. Né? Tem dia que eu falo, não, hoje, vou, né? Tem espelho menor, não? Eu amo. Uma hora a gente encara. Eu, em cada cômodo da casa. E o povo tem muita curiosidade com esses espelhos. Gente, por que vocês ficam usando espelho para fazer essas coisas? É segredo, não pode contar, né? Senão não perde a graça. O que a gente vê também não pode contar. Transbordou.
Mas esse ponto que você colocou da criação mental é muito interessante, né? Eu, eu sou formado em administração, hoje gerencio uma empresa tal, e realmente essa questão das empresas. O Brasil, infelizmente, é devagar nessas coisas, né? Mas as empresas já estão cientes que o ser humano não é simplesmente alguém que a gente paga o salário e tem que dar resultado. É muito complexo, é muita coisa envolvida. Então, essa humanização, vamos dizer assim, das organizações tem crescido, tem observado isso através do posicionamento, lógico, das grandes, de fato, organizações, né? Então, essa questão de se preocupar com o colaborador, se preocupar se o colaborador se enxerga ali naquela profissão, se ele almeja alguma coisa, sonhos, o que constrói ele ali. Então, isso é bem bacana. E, inclusive, eu atuo em uma universidade, uma das disciplinas é justamente que é a Go, né, uma disciplina Go de vai, e o primeiro trabalho é o cartaz dos sonhos, literalmente. É o cara fazer a criação mental dele. Então, o objetivo é ele comprar uma cartolina, botar todos os sonhos dele ali, deixar no quarto. E o cara jamais vai passar na cabeça dele que isso já é usado há 2000 anos, desde o Egito, sei lá de quanto tempo, dentro das escolas de mistérios. Hoje está aí vamos dizer, no mundo profano, em formato de ferramenta, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem também, né? Porque, de fato, imagina uma organização ou alguém que está procurando desenvolvimento explicar para a pessoa que ali tem um sentido místico, uma lei mística, aí o cara abandona de vez. Então, quando você transforma, não, isso não é místico, o cartaz dos sonhos é uma ferramenta, coach, que tem um desenvolvimento, e o cara cai em cima e não deixa de dar certo, vamos dizer assim. Mas o próprio sistema burle, né, o próprio sistema sabota, ainda bem que você vai cortar isso, né, ô Gabriel? O próprio sistema sabota o sistema para vender algo. Porque se falar que é algo místico, a outra religião não vai vender. E o Sim, coach sim. também não vai, a academia também não vai vender o curso dela. E o empreendedor também não vai vender, o empresário também não vai vender. Eu lembro que para mim fazer meu projeto, o projeto de identidade, eu aprendi a fazer isso sendo contratada, né? Que eles queriam me contratar nessas multinacionais. A primeira coisa que eu coloquei, eu queria entender a cabeça do ser humano. Eu coloquei um cérebro. O primeiro desenho. Isso foi em abril de 2017. Aí depois eu conversei com um mendigo da Cracolândia. Aí ele falou sobre a árvore da vida, que eu não entendi, nunca tinha ouvido falar de árvore. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de árvore. Eu não entendia. E agora eu sou apaixonada, né? Em agosto, Deus me mostrou a árvore e aí eu entendi a cabeça do ser humano toda. E eu falei, agora eu entendo. E assim, a gente está entendendo mais ainda. Mas o caminho do iniciado, ele tem seu próprio simbolismo. O signo, né? Que às vezes é dito em outras filosofias. E não se encaixa. A partir do momento que você se encaixar, você deixou de criar, você deixou de... O Berto Roden, ele fala criar, né? Você deixou de ser um criador. Você deixou de ser quem você é. Você quer ter, fazer, pertencer. Não é sobre isso. É sobre você ir livre, 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 livre. Distante de aprovação. Nenhum sistema que ninguém entrar, você vai estar livre da obrigação. Porque o sistema ele vai te exigir algo para você continuar movimentando a roda. Eu vou calar por aqui, tá bom? Pode continuar falando, gente. Falei muito. Ah, não. Vocês estão falando agora do tarô, eu me lembrei de uma questão, né? O próprio louco, ele vai trocando de roupa ao longo das 22 cartas, né? A cada processo novo que ele passa, ele vai adquirindo novas ferramentas e vai também se transmutando. Aqui é a louca. Assim como em cima e embaixo, né? Assim como é em cima e embaixo. Tá na ponta do precipício aqui. Mas sempre surge um caminho. Quando você perde o medo de desbravar, de viver o que te impõe, que você realmente começa a viver.
O tarô em si é bem bacana. Quem nunca teve a oportunidade de buscar um pouco sobre esse assunto, tarô é fantástico, tá? A gente está falando de símbolos antigos, uma tradição realmente que vem de muito tempo. Vários místicos elaboram sua própria carta. Então, tem do Crowley, por exemplo, que é o atual que eu estou estudando e tal. Então, tu vê uma discrepância bem interessante, porque é uma linha de estudo diferente. Enfim, a questão é que justamente as cartas de tarô, principalmente os arcanos maiores, ela vai retratar justamente essa iniciação, esse caminho da vida, dessas mudanças. E é muito louco quando você começa a olhar, literalmente, muito louco, tendo louco no início. Então, você tem o louco lá, o 0 ou 1, cada um dá uma numeração, enfim, iniciando toda aquela jornada, onde cria estabilidade, autoconhecimento, e ali no meio vem a torre caindo tudo de novo, vem a roda da fortuna, e aquela bagunça toda, e no final a gente tem lá o mundo, né? Enfim, o equilíbrio perfeito. Então isso é bem bacana, que retrata justamente isso. E uma das simbologias que falam, né, as revelações do louco, é justamente o estado não iniciado. É um tipo de simbolismo dele, tá? Quando a gente vê o louco em várias representações, ele justamente está pulando no abismo e sorrindo, feliz, é o tipo de pessoa que simplesmente está sendo levada e pode ser jogada para qualquer lugar e tudo bem. Vamos seguir na vida. E ali no símbolo, geralmente tem um cão tentando mordê-lo. E chamam esse cão da razão, desse primeiro despertar dele, que impede justamente o louco de cair no abismo. Perfeito. Então tem essa representação da pessoa que não é iniciada, vamos dizer assim, um profano, ela literalmente está andando na vida a ponto de cair de um precipício, porém sempre vai ter essa razão. Show de bola, é isso aí. E aí depois do louco vem quem? O que a gente considera, pelo menos é o que eu estudo, né, nessa linha, o iniciado, que é o mago. É onde ele começa a ter ali sobre a sua mesa as ferramentas, sobretudo a principal, né? Os 5 símbolos, os 4 elementos, a mão para cima, a mão para baixo. Então, ali na carta do mago em si, tem toda a síntese do despertar que o louco ainda não teria. E ali, com essas ferramentas, ele começa a jornada da sua vida, conhecendo o seu lado negativo, positivo, da mulher, do homem, do imperador, daquele ativo, daquele que manda, aquele que ordena sem olhar. Tem a mulher que está ali para consolar, aquela coisa mais materna. Tem a força, que é o leão. Então, tem muito simbolismo ali que tu vai viajando, aí vem a torre derrubando tudo. Então, quando tu acha que tu tá lá em cima, cheio de ferramenta, tá no 10º grau, você descobre que cai tudo. E lindo. É fã mesmo de cavalo, hein? Não, isso aqui é o desenho. Eu amo, gente, vocês têm noção. E vai estudando, porque aqui os caminhos são os arcanos maiores. E vai fazendo essa ligação. Não, nada tá fora. Então tá, ó, é uma coisa que eu sempre gosto de retratar e falar. Caiu o negócio ali. Os arcanos maiores os 22 capítulos do Apocalipse. Bacana, nunca tinha percebido isso. Não? Não. Salmo 119 dividido nas 22 letras hebraicas também. Sim, letra hebraica pelo Eliphas Levi, que ele faz essa analogia. Tá no Salmo 119. Você pode fazer também essa ligação. Vou procurar. Você vê um tanto de coisa que eu acho dentro dessa árvore, você não tem noção. Você não tem noção, tá? Com tanto que eu fico estudando ali. Mas você pode ver os 22 arcanos maiores, tá? Os 22. E você vai estudando, você vai entendendo tudinho. Não tem nada de fora, gente. Tá tudo dentro. É tudo uma coisa só. E aquele que aprendeu a ler o próprio coração, lê todos os outros. A gente se segura que se a gente for na cabana, todo mundo vai ficar assim. A gente não termina hoje. Eu acho que essa proposta da identidade,
voltando aqui o Gabriel e a Marina estavam mostrando, Uhum. ela nos faz a desconstrução do eremita, né? Uhum. O pessoal tem a mania de achar que o espiritualizado é o eremita. Sujo na caverna, lá, resguardado, né? E é uma roupa diferente que o Luke tá usando. Né? Eu tinha um amigo que ele tinha essa mania. Ele entrava na fraternidade que a gente frequenta, né? Ele ia com aquelas coisas de couro, aquela sandália de couro, e aquilo, assim, um suor muito grande. E a roupa também largada. E ele cismava que aquilo era legal. Só que acabava gerando um desconforto no ambiente. Ele, não, mas eu sou místico, eu preciso me cuidar. Isso aí é vaidade do ser humano. Eu não preciso. Minha virtude que eu mais admiro é a humildade, a simplicidade. Mas era uma questão de higiene. E se a gente olhar o Papos, né, e os demais livros de magia, eles vão ter recomendação, normalmente para os teúdos, ou para quem for lidar, que lave tudo e limpe todos os orifícios do corpo. Nariz, olho, orelha, Os os ouvidos, essênios, todos os orifícios. os essênios, Os essênios já vinham. eles eram super limpos, os doutores da lei. A gente não pode deixar de limpeza, não, gente. Limpeza não tem nada, sujeira não tem nada a ver com humildade e simplicidade, não. É umas linguagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vê também a barbearia, né, e os cabeleireiros, eles nascem no Egito, né? Eles vêm, ao menos pela história que a gente tem, eles começam no Egito. Então, eles já tinham o hábito de, em certa lua do mês, eles tiravam os pelos para limpar as energias negativas. Então, já é um hábito que vem também pelos iniciados, pela nossa tradição ocidental e oriental. Já é uma coisa já antiga, né? Entendi. Eu não sei se eu concluí o raciocínio. Era isso, do eremita, né? A gente foi puxando o Egito ali. O eremita, eu tenho imagem aqui, é a eremita, né? Eu estudei outros tarô, mas eu sempre quis ter o das bruxas, sabe? É um pouco diferente, né? Vamos supor, aí do Rider-Waite, até de um outro que eu estava estudando. Mas tem um simbolismo que é bastante legal. Ó, no fundo, o eremita está escuro, aqui nessa carta. E ali encontrou dentro de si a própria luz. A partir do momento que a gente realmente está dentro do próprio centro, a gente tem uma organização, um domínio sobre as coisas. Não é questão de, igual eu sempre vou falar, de pertencer, mas a gente tem uma noção do equilíbrio. A gente tem um equilíbrio. Então, não é nada, não tem extremos nesse caminho. Você tem um domínio sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, sobre como se portar, sobre a questão de vestir, tal lugar eu tenho que vestir assim, igual dentro da ordem mesmo, não pode ir lá de short curto, senão você fica lá na portaria mesmo. Mas isso é uma questão, você também não vai no tribunal de short curto. Então, assim, é uma questão de noção, você começa a ter noção de tudo que se circula. Não é muito longe, não é questão de pertencer. E a gente tem que aprender a diferenciar também que a gente tem um trabalho, né? Mas isso também não influencia o nosso caminho aqui. A gente tem noção desse equilíbrio entre ambos. E sem ferir nenhum outro. Porque não é sobre extremos. Fala aí, Gabriel e Léo. Fica à vontade. O simbolismo do eremita, ele é um simbolismo muito forte, né? Até o seu número iniciático, 9, enfim. 9. Eu acho bacana, uma vez eu estava no cinema, né? Como a gente tem essa visão, né? Tudo aonde a gente está, a gente enxerga cabalas, que enxerga... Eu estava dentro do CCBB, olhando as lâmpadas e tinha um Hermes lá. Eu falei, gente, tá de sacanagem. Botaram o Hermes nas lâmpadas. Tudo bem, faz sentido. Ele traz a iluminação, ele é mensageiro. Mas aí é um pouquinho demais para minha cabeça. Eu postei isso até nas redes sociais. Bom, brincadeiras à parte, essa questão do hermetismo, do eremita, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme 300, o 2, que fala sobre o Xerxes, enfim, a origem, vamos dizer assim. E tem todo esse simbolismo ali, apesar de que é alterado, né? Porque ele ali representa o vilão, vamos dizer assim.
Mas quando ele tem o pai morto, vem a menina sussurrar nos seus ouvidos encantos e ela chama vários magos que dá porções para ele, aí fica meio loucão, sai ali no meio do deserto. A gente já conhece bem esse símbolo do deserto, né, onde vai enfrentar seus demônios, e isso é lá na Hannah. E aí ele encontra a caverna, que está totalmente ligada ao eremita, né, que é o interior. Ele encontra a caverna dos eremitas e vai passeando, ele entra na água e ali morre como homem e renasce como Deus. E aí ele sai dali sem pelo, purificado, limpo, e se torna o que tem ali vamos dizer, na mitologia do filme, o Deus Xerxes, né? E é literalmente a apoteose do homem, quando ele vai ali no interior de sua caverna, ele imita, passou pelos seus demônios, vai ali na água se purificar, tudo, das emoções, que inclusive isso que foi o que funcionou. Então a água purificou totalmente ele renasce ali como Deus Xerxes, enorme, e assim sucessivamente. Então ali está todo o simbolismo justamente dessa questão do eremita. E aí a gente vem para essa aparência que mencionou, né, que virou místico. Aí a gente tem os títulos, né? Pô, eu sou do 12º grau, sou do 33º grau. E aí, infelizmente ainda tem os piores. Não, eu sou do 10º grau, mas eu não estudei ainda as monografias do 3º. Então, tipo, mais importa o fim do que a jornada, né? Então a gente tem que aprender mais a valorizar a jornada do que o fim. Então você ter o título do 4º grau sem ter estudado os elementos, sem ter estudado os filósofos, sem ter toda a gama de conhecimento que aquele grau te confere, que é ali, porque na iniciação a gente acredita, né, que é dividida, a gente tem o conhecimento dos graus ali escrito na monografia, nada mais são que ferramentas do mundo material. A verdadeira iniciação está em outro plano, está em outro local. Então, tem um título que você tem o 10º grau, ou o grau do iluminado, e não se iluminou lá no 3º ainda, as monografias estão tudo lá parado, eu não vejo muito bem qual é o sentido disso. Mas tem os colecionadores de monografias, de títulos e etc. Isso em todas as ordens, em todos os lugares. Sim. Não é só em ordem, mas nas religiões, nas escolas e tal. Eu vejo isso bastante. Aí eu só... Todos nós temos esse imediatismo, né? A gente quer apertar um botão e sair mago rei do universo. Todo mundo pensa pouquinho, né? Mas isso é uma ilusão. Porque se a gente pensar bem, com a permissão, Frater Gabriel, todos estamos no mesmo planeta. Nenhum de nós está tão diferente assim do... O cara mais evoluído aqui não está tão distante do menos evoluído. Então, se a gente pensar, não tem graus. Eu não sou mestre cósmico, não sou andando aí atravessando parede. A gente tem que ser humilde, senão a gente causa doenças espirituais, ilusão e auto-engano. Isso é horrível. E isso que o Frater Gabriel falou é perfeito. Vamos esquecer título um pouco, né? Vamos esquecer. Inclusive, existem ordens que nem colocam graus por causa disso. Né? No caso aqui, vamos tratar da Rosa Cruz Amorque. O que eu acho até interessante é evitar ao máximo falar uns nomes e se identificar. Então, não tem essa necessidade, a não ser, é óbvio, se um trabalho interno é referido ao grau. E aí você identifica ao guardião, não necessariamente você chega no meio de um salão, gente, aqui é 12º, vamos conversar só a pacotinha dos 12º. Aqui é o alto sacerdote de alguma coisa, então não tem. Isso eu acho bem bacana. Mas tem ordens que ainda vão além, nem grau, não tem nada. Então, eu acho bacana a questão dos graus, só as revelações progressivas, né? Que aí você divide os assuntos e tal. Enfim, mas é um perigo realmente, porque a gente é humano, né? A gente se apega aos títulos,
você pega os nomes pomposos, a gente vê os nomes do grau de algumas ordens, pô, 10º Cavaleiro Branco da Águia Dourada da Espada Azul, tu Eu vai te tenho que servir pra entrar quê? Tu vai chegar onde? Cavaleiro Azul com cavalo branco e a espada reluzente. Ai, desopilei o fígado nessa live. Tem uma pergunta aqui reflexiva do Marcelo. O que é iniciação e iluminação, se de fato, em sua concepção? Vai aí, Gabriel. Eu vou É a jogar as mãos. iniciação. Essa é a pergunta de ouro, talvez. Frater Marcelo, um beijo. Bem-vindo. Então, Frater, eu vou ser bem sincero, essa questão é uma pergunta talvez universal. Todo mundo quer saber o que de fato é a iniciação. E aí é uma pegadinha bem engraçada. A iniciação vai ser literalmente para cada uma coisa. É lógico que a gente pode falar de uma metodologia. Se você pegar as ordens, ela vai falar que uma iniciação é uma encenação dramática que busca mudar a sua concepção, logo a sua consciência. Então, uma iniciação, vamos supor, batismo, na tradição cristã, busca morrer o velho homem e nascer um novo homem. Então, existe ali uma alegoria, existe uma questão teatral que busca impactar a sua essência e, com isso, buscar, já que muda a sua essência, muda a sua consciência, muda o homem. O velho homem literalmente morreu. Essa questão vai estar presente em todas as tradições. Cedo ou tarde, o iniciado confronta a morte. Ponto. Ah, morte? Como assim? O que é isso? Por isso que você vê muito símbolo de morte em muito lugar, principalmente nas tradições. Porque é um fato. Você vai morrer diversas vezes e renascer diversas vezes com as consciências. Uma coisa interessante que eu deixei lá no canal, um vídeo, que é literalmente isso. O que é uma iniciação? E é uma experiência pessoal. Eu tirei um dia de meditação e eu coloquei aquele texto na íntegra no canal falando sobre essas reflexões. E nesse dia que eu tive essa reflexão, a resposta foi simples. São fragmentos de experiências que você consegue absorver e se transformar. Por que isso? É interessante notar também que não é ideal a gente relatar as experiências místicas. Isso é uma recomendação natural. E por que isso? Porque justamente cada indivíduo terá uma experiência. Então vamos supor, se eu chegar para você e definir o que é uma iniciação e te relatar a minha iniciação do primeiro grau, como foi para mim, é uma coisa totalmente diferente que vai acontecer com qualquer outra pessoa. Porque eu sou um indivíduo com uma consciência preparada para aquele propósito. Outro exemplo também é que eu já participei de uma iniciação, de um referido grau, que eu só tive um impacto quase 1 semana, 3 semanas depois. Entendeu? Então são realmente experiências, são fragmentos que te impactam de uma maneira muito forte e te dá esse despertar, essa iluminação, podemos dizer assim. Então, eu acho que é isso. Gabriel, pode-se dizer, só um pouquinho rapidinho, né? Pode-se dizer que cada iniciação, cada grau é uma morte, Simbolicamente, sim. né? É algo que tem ali que morre para renascer o que é verdadeiro. É uma persona, um personagem que se vai, uma máscara que cai para renascer. Se a gente compreender isso, porque não E tem não como você deixa de matar o ser, outro. porque assim, isso a gente está levando pelo lado da tradição, tá bom, pessoal? Se você pressupõe que estudou o 2º grau, os mistérios da Terra, e vem para o 3º grau, os mistérios espirituais, depois que você absorveu essa informação dos mistérios, é impossível você retornar ao estado anterior. É um conhecimento, é algo que te impacta. Você abriu esse portal, você abriu essa consciência. Então, literalmente, aquele velho homem morreu. Não é à toa que, às vezes, você lê um livro místico, você entende A e B, você lê de novo, entende A, B, C, D. Daqui a 10 anos, se você progrediu, você está lendo completamente outro livro, que tu até tem que verificar se não é versão mais atualizada, porque aconteceu alguma coisa ali que você não sabia, não enxergou anteriormente. A linda, minha. Olha, A o bateria irmão também está Marcelo, acabando. eu queria falar que no início a gente tratou um pouco sobre o caminho iniciático. Aí o irmão Marcelo perguntou agora
da loja Meia, né? A gente já tinha tratado um pouquinho sobre isso antes, né? Apareceu que a gente estava ali, já tinha perdido o do assunto, mas não. E aí, justamente o que eu ia falar, a Soro, a pessoa que linda BR, né? Botou assim: iniciação é como o próprio nome diz, iniciar-se em alguma coisa e dar continuidade durante todo o aprendizado e nunca terminar, porque o conhecimento é infinito. E aí eu queria falar uma coisa interessante. Que é isso? Alexa, parar! Tá com retorno para você? Tá, a Alexa que tá querendo participar da live. Resolvido. Tá. Aí eu fiquei pensando assim também, né? O que é iniciação? Será que eu posso me considerar o iniciado? Será que o Frate Léo, o Frate Gabriel, a Soro Marina, ou sem título, só nós três, Léo, Gabriel e Marina, a gente pode se considerar iniciado? Como é que a gente pode falar disso, né? É uma experiência pessoal, como o Frate Gabriel falou, e Marina, e a gente está falando desde o início, inclusive sobre a imagem pessoal. É uma coisa sempre pessoal, a identidade, né? E voltamos ao nome da página, o projeto de identidade. Sempre será uma coisa pessoal. Como eu vou saber se eu fui o Churchill entrando nessa cena linda ali, né? Se aconteceu isso comigo, entrei na minha caverna, pude me banhar, encontrei com os magos lá, persas, e saí purificado. Eu acho que isso é muito íntimo. Eu não me considero um iniciado, como a Linda falou. Eu me considero sempre um iniciando. Um eterno aprendiz. Sempre. Bacana. Acho que é isso. Eu não fiz a pausa dramática. Um eterno aprendiz. Eu iniciando. Podem continuar. Um eterno aprendiz. Sempre estamos aprendendo, né? Que se a gente tivesse cumprido a missão, nem aqui a gente estava. Em parte. Pessoal, eu estou no início do meu caminho iniciático. Eu fico seguro para falar que faço parte de uma ordem? Como isso na visão de vocês? Não tem necessidade. O que você é não se justifica. Vai, pode falar, gente. Eu acho assim, quem está iniciando agora, eu passei por isso. Eu acho que é natural, né? A gente é algo novo, é ordem, é algo secreto. Então, assim, eu acho completamente natural esse sentimento de você querer botar lá no Facebook, de você querer divulgar, estar participando das reuniões, marcar o local. Isso é humano, gente. Não tem como fugir disso. Apesar de que, lógico, não tem necessidade. Quando eu comecei a frequentar a ordem, e assim, nem grau interno da ordem, né? Quando a gente começa já a ler aquelas coisas todas, que a ordem já deixa bem claro o seu propósito ali nos átomos. Então, não espere nada muito além do que aquilo, você só vai aperfeiçoando. A ordem já deixa tudo ali, experimento. Então, quando eu comecei a ler aqueles graus, né, o primeiro, segundo, terceiro ato, eu queria chegar na esquina e gritar: gente, pelo amor de Deus, não é possível que vocês não estão na ordem, isso é maravilhoso, isso é transformador. E é natural. Com o tempo você vai amadurecendo, só ouve pessoas que realmente estão preparadas, isso já é completamente natural. Você vai começar a conversar com as pessoas, tu vê que não tem um certo interesse, não é uma preparação pessoal esse despertar. Então, assim, eu acredito que é natural você querer dizer que é da ordem, querer mostrar que pertence da ordem, porém, de fato, não há essa necessidade. Inclusive, quem lê, de fato, pegar ali os manifestos da Rosa Cruz, é bem claro que deve ser bem secreto, bem escondidinho, bem quietinho. O objetivo é trabalhar, não é divulgar. Às vezes faz parte. Olha, a gente rasga aqui no envelope, dá uma vontade de falar para tirar foto, Sim, né? pô. Entrei aqui, entrei ali. Fiz isso. Botar foto no Face, cheio de vela escuro, com um manto, dizendo que tá fazendo algum ritual. Pô, é bacana. Vai dizer que não é bacana? É bacana. Essa eu tirei porque eu adoro mexer com essas coisas para assustar os outros. Eu adoro. Eu já era um bandido, já no passado, adoro. Provocações.
Eu pego até meu Você me bonequinho de lembrou voodoo como ali. Eu vou parar, gente. Eu vou parar. Isso não faz parte da ordem, gente. Isso é coisa nova, é coisa minha. Por isso que ficam Você me falando que a lembrou gente de uma fica lá coisa. adorando bode, essas coisas aí, fica divulgando voodoo, velhinha, capa preta. E Oh, mas fica com vontade. aqui, A roupa- às vezes é só pra gente assustar. É só pro pessoal correr, né? Exatamente. Não, mas as roupas dos martinistas que é top, né? É igual lá dos Cavaleiros de Jedi. Os Cavaleiros de Jedi é os Cavaleiros lá Templários. Cala a boca. Jedi. Deixa eu levantar a mão. Olha, vou falar uma coisa. Gabriel me lembrou uma coisa. Ainda eu tô na pergunta do Marcelo, né? Lá da Mé, do irmão Marcelo, mas com a resposta do Prata e Gabriel agora. Tem uma sobre você gritar pro mundo, né? Sair, gritar aí na esquina. Passei uma vez por uma experiência, uma iniciação. E o Bruno, pena que o Bruno não tá aqui hoje entre a gente. E assim, minhas pernas tremiam. Eu não conseguia ficar em pé. E eu não vou dizer que ele foi iniciado, nem nada. Não. Isso aí não tem essa pretensão, não. Mas eu senti que alguma coisa mudou em mim naquele dia. Eu não consegui, eu sou fumante, eu não conseguia sair, fumar. A coisa foi tão forte, e tão bem preparada pelos oficiais, com tanto amor e dedicação, Você que estava eu, só de aberto falar eu fico ofegante. também com a Bacana. experiência. E eu senti. E aí eu tive conversando com um padre, que também é dessa ordem, e ele disse assim, eu nunca senti aquilo como eu sentia ali. Eu fiquei assim, sabe? São momentos que você quer gritar para todo mundo, meu Deus, como vocês não estão aqui? Vocês têm que sentir isso. Vocês têm que sentir isso. Eu tenho um frater amigo meu que ele fala que ele não gosta de perder uma iniciação, que cada iniciação é extraordinário para ele. Ele sente algo totalmente diferente. Ele é Vou pegar um apaixonado. carregador aqui rapidinho, tá? Tá bom, vou pegar. Então, cada iniciação. Mas isso é de cada um, por isso que não é bom compartilhar o que acontece lá dentro, porque daí a pessoa fica naquela expectativa. Porém, a pessoa às vezes não se prepara para isso. Isso acontece em qualquer tradição. É igual quando uma pessoa chega numa igreja e ela fala assim: eu não estou sentindo a presença do Santíssimo. Ela chega no culto para cultuar o orixá também não está sentindo, mas ela também não cultuou antes, ela também não se preparou antes. Isso tudo acontece com você, aconteceu comigo, com o Gabriel, com outros fráteres e sorores que estão aí, ou irmãos e irmãs, porque de alguma forma você se preparou. É igual a gente está aqui, desde quando a gente formou o grupo para fazer a live, a gente construiu uma egrégora e a gente estava lá empenhado para isso. E a gente foi mandando energia para as coisas acontecer, porque pensa, são 3 pessoas diferentes. Você conhece o Gabriel, ou Léo, ou não? Ao vivo e a cores? A gente mora aqui um do lado do outro. Não nos conhecemos. Não Nós se esbarramos conhecem aí. ainda. Então, só para você ver, são 3 pessoas que não se conhecem ao vivo, mas a gente consegue se conectar, porque dentro de nós tem a mesma intenção e pretensão. Se a gente não tivesse isso dentro de nós, isso não ia fluir como flui. E a gente pensa assim, não, nós vai fazer... A gente pensa, não, 20 minutos a gente já sabe o que vai falar. Só que vai surgindo outros assuntos e tudo mais. Antes de qualquer iniciação templária, deve ter uma preparação antes. Não, eu falei dos Cavaleiros de Jedi. Isso é templário também, Marcelo? Mas foi sem querer. Isso aí, meu irmão. Um momento de Marcelo, silêncio. você sabe onde foi esse lugar, mas eu não vou falar publicamente, mas Marcelo sabe onde é. Eu senti tudo isso. Não, é muito bacana essa questão das experiências místicas, seja no Sanctum, né, em casa, que a gente chama Sanctum lá, ou na loja, enfim. E, de fato, o Marcelo tá certo. Precisa de... Não sei dos templários, porque eu não sou cavaleiro templário. Mas é um costume, de fato, antes de qualquer trabalho, a gente fazer aquele recolhimento, né, interior, refletir. E aí está o simbolismo da água também, da purificação. Então, beber um copo d'água, lavar as mãos, estar limpo, estar puro, na consciência, no físico. Então, existe todo uma preparação de fato,
mística, iniciática, justamente para a questão da consciência, já te preparar para as experiências que você, se tiver receptivo e, sobretudo, merecedor, para passar. Exatamente. Ó, o Antônio falou aqui, ó, toda mecânica espiritual demanda um ritual, uma preparação. Isso, sobretudo, é intuitiva e com a telepatia das almas. Somos todos, Antônio, Vou postar. né? um beijo, te amo. Isso aí. Muito bom. A questão, quer falar um pouquinho, Gabriel? Se você tiver que encerrar, a gente encerra também. É, sobre o ego, porque vai muito da questão da aparência, sobre a gente não. Porque as pessoas, quando a gente fala de ego, as pessoas querem desvincular ele total, e não é assim que funciona. É a nossa natureza que vem dentro da gente e tudo mais. Quer falar um pouquinho? Não deixa de ser a identidade. O ego faz parte disso, né? E Uhum. realmente isso já foi, vamos dizer assim, muito pregado no mundo aí fora. Essa concepção do ego. Ah, isso é seu ego, tem que eliminar seu ego. Você quer isso, é ego. Então, o ego ele não deixa de ser parte da sua identidade. Aí, lógico que a gente entra na psicologia e também nas tradições. Existem tradições que, de fato, o ego só fica nesse plano, ou seja, existe um ego Gabriel, que motiva ele, que tem as suas aspirações, e existe a sua essência divina. Então, quando passar por essa encarnação, esse ego é dissolvido e é surgindo um novo ego para dar uma nova identidade. Outros afirmam que continua. Então, isso daí não algo que eu não vou pontuar. O que a gente precisa pontuar é, de fato, é o que importa aqui, é o que faz sentido para a gente, não tem como, e nem acredito que se deve, de fato, eliminar o ego. O ego faz parte. Porém, é uma coisa simples para todo místico. A lei, inclusive, dos hermetistas, dos antigos alquimistas. O equilíbrio. Qualquer coisa em excesso vai te fazer mal. Então, se você for uma pessoa muito religiosa e viver só na religião, existe áreas da sua vida que vai ficar precária. Se você for uma pessoa muito materialista, vai te fazer falta as amizades, a espiritualidade. Se você for uma pessoa muito amiga, muito social, o profissional vai te fazer falta. E talvez a religiosidade também. E assim funciona. Se você for derrubar completamente o ego, você acaba perdendo a sua identidade, a sua essência. E se você alimentar muito esse ego, você acaba também se sobrepondo nesse sentido e acaba te prejudicando. Porque aí cada um tem um ego, cada um tem suas aspirações, e você levar isso no grau máximo, você é capaz de tudo. Os fins irão justificar os meios. Aí imagina aí o quanto de pessoas se deixou levar, né, para o seu ego, para suas aspirações, passando por cima de tudo e de todos. Então eu acredito que não. O ego sim deve ser controlado, deve ser conhecido como qualquer outra coisa, deve se conhecer. Certo. Quer falar alguma coisa, Léo? Vamos falar sobre a doença, né? Eu acho que toda vez que a gente reafirma essa frase, ou esse pensamento de matar o ego, acho que já evoluímos bastante, já falamos muito sobre isso e a gente está sempre falando diariamente, né? Praticamente. E quase em todas as lives. Sobre essa questão de isso é uma ilusão, né? Quanto mais a gente fala que é matar o ego, a gente vai alimentar sombra, neurose, complexos, vamos alimentar um ideal que é utópico, né? Não é concreto, como o material falou. A gente tem essas caixinhas. Você estava lembrando da caixinha, né, Gabriel? As caixinhas da amizade, né? Então, a gente não tem como fazer isso. Eu acho que se a pessoa quer tentar matar o ego, é direito dela. Cada um tem um caminho. Tente. Mas, assim, eu acho que isso não estou falando do corpo físico, tá? Nem instigando o suicídio. Estou falando dessa tentativa de você matar o ego. Você vai ver que vai gerar uma neurose. Você vai ficar muito pior. Você vai ficar se cobrando mais, com uma intensidade, e não vai ser quem você deveria ser. Isso. A gente também conversou outra vez sobre o acolhimento, sobre o autoconhecimento, e a gente vê o que tem de melhor. E o propósito da nossa live, do nosso debate de hoje, nossa conversa, é a gente expressar o que cada um tem de melhor. Não se tornar o outro, ou a convenção, a aspiração alheia.
mas sim a gente ir desenvolvendo com a sinceridade o que eu sou e o que eu quero expressar na minha autoimagem, o que eu posso melhorar em mim, como eu seria na minha imagem pessoal, na minha expressão, se eu já fosse realizado. E a gente começar a trabalhar em torno dessa luz. Não do que a gente, dessas coisas falsas que não somos, das máscaras, que a gente usa uma em cada ambiente. Mas em si, em torno dessa ideia central, desse eixo da roda que a gente falou, desse centro de luz. Quem sou eu em essência? Como eu posso expressar isso da melhor forma no ambiente de trabalho, na amizade, no relacionamento, na família, em todos os lugares. Dentro do banheiro, dentro do hospital, com a pessoa que está dirigindo o ônibus, fazendo sexo, né? De todos os lugares. Também não vamos separar. É um todo. Quem sou eu nesse todo? E como eu posso expressar em todo esse setor? Eu acho que isso a gente vai ter um trabalho diário. Não é para amanhã, não é para essa vida, talvez, mas a gente vai se arriscando, quer viver, né? Ser sincero com vocês, ser maduro. Não ficar no idealismo, né? Que deveria ser, ou no romantismo. Então, ser pragmático, como o Frater Gabriel, como a gente está sempre sincero e pragmático. Acho que é isso. Um beijo a todos. Ó, show de bola. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Que o Léo resumiu bem aí. Se você não quer falar nada, gente, eu acho que para mim aqui também cliente mandando mensagem. Me perdi. Para mim aqui já deu. Nossa, como que ele falou tanto sobre o quem sou eu que resumiu tudo. A gente não pode se perder. Observa, a gente passa pelos lugares, permeia, permite ser permeado, porém não toma de base, segue seu caminho. Pega a sua matula e continua. Quiser falar mais alguma coisa, gente, tudo certo. Quer dar algum recado, Gabriel? Não, o recado é só para finalizar mesmo. Foi uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre aprende, troca de informação é demais. Então, só tenho valor para sair e aprender mais. E estudar o Salmo lá para ver essa referência da Cabala com o tarô. Eu fiquei meio intrigado até agora. Ixi, eu vou te mandar agora lá no grupo. Vou te mandar agorinha. Vou mandar tudinho ali para você. É o Apocalipse. E assista aos 300, que o Gabriel indicou. Fala 300, fala 300. É muito o bom. Fala de 300, eu só lembro do Fala 300. É o 2, a parte 2. A parte 2? Já é o novo. Depois eu vou assistir. Eu tô assistindo um seriado de animal junto com meu filho, muito interessante. Tem umas coisas lá que eu não concordo, não, mas é da natureza, né? A leoa alimenta o leão. Eu fiquei intrigada. Ô, Marina, deixa eu fazer um elogio aqui, que eu quero fazer rapidinho. Só tem 6 pessoas, todo mundo abandonou a gente. Ó, Frater Gabriel, eu quero parabenizar o seu trabalho também, tá? Porque eu acho que a gente tem tanta informação errada nas redes, ou até não incorreta, né? Mas deduções também, especulações, pessoas falando que precisamos de informação correta. Eu admiro muito o trabalho de você trazer uma informação, e enquanto a gente já falou, eu tenho no grupo, né? Que a gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir da informação, né? Senão a gente acaba deixando também. Então eu admiro muito o seu trabalho e é muito necessário. Não tenho essa coragem, mas admiro. Não, muito obrigado, agradeço. É honroso. E Marina, como sempre, seu trabalho é sem palavras. Sem palavras. Gratidão. Gratidão. Eu admiro vocês dois. O Bruno, que era para estar aqui, mas não deu certo. E eu sou honrada de estar no meio de vocês. Ele vai ficar reclamando lá no grupo, que não participou. Pois é. Uma próxima, até que a gente falou, o Léo deu a sugestão aí de espiritualidade e sexualidade. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso é questão da matéria. Depois a gente vai falar sobre isso para ver se o Gabriel, o Bruno dá certo para a gente fazer. Entendeu? A cara do Gabriel. Ele Não sei. Tem que fazer um cursinho. Não sei.
Mas é um assunto interessante. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que participaram. A live vai ficar salva, compartilhem, estudem, não acreditem em tudo que está na internet. Se for para ficar falando, gente, vocês têm que entrar nessa forma, tem que fazer desse jeito, cai fora. O verdadeiro líder ele te aponta o caminho e você segue o seu. Não é sobre domesticar, não é sobre você ser marionete de ninguém. É sobre você se interiorizar, silenciar, esvaziar e permitir que o que está lá dentro te permite florescer. Deixar que a semente caia em terra, morra, germine, para algo real acontecer. Seu. Não é sobre você ser cópia de ninguém, é sobre você ser você mesmo. Ser você mesmo, porque daí as palavras vêm de você, as pessoas vão se conectar, não vão acreditar, mas vão compartilhar das suas vivências. Não é sobre uma crença também, eu sempre falo sobre crença, não é sobre uma crença. Porque uma crença, ela se desfaz a qualquer momento, uma vivência ninguém te tira. Uma experiência, ela é sua, ela não tem nome, ela não tem forma, ela não tem nada. É respirar por si só, é você estar em paz. Pronto, acabou o podcast, gente, sem discurso. Só isso. Então, ou seja, no final disso, né, Marina? Não vai ter um curso explicando, ensinando você a descobrir essa Não essência. vai ter curso, não vai ter curso, gente, não tem curso. Não vamos perder. Não vamos. Sim, Não terá sim, arrasta sim. para cima. Gente, se descubra, esvazie. Quando você estiver, igual a gente orienta aqui, nossa, eu tô totalmente perdido. Silencie, escreve. É o melhor jeito, né? Então, tchau, gente, porque senão nós não cala a boca. Eu não calo a boca. Até mais, até a próxima, até agora, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.